Estudo da Palavra. Pai Santo e Eterno Deus, nós entregamos em Tuas mãos o Teu servo Marcos Alves. Que ele mais uma vez venha a ser usado por Ti, como tem sido por muitas vezes aqui na programação. Trazendo este assunto aparentemente polêmico, mas que ao deixar que a Bíblia se explique a si mesma, todas as dúvidas se dissiparão. E que possamos entender este assunto realmente à luz da palavra, deixando que ela se explique a si mesma. E que o Espírito Santo venha trabalhar na mente de todos os ouvintes, fazendo com que caia por terra todo o preconceito que possa existir contra esta mensagem. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Marcos. Deus te abençoe. Seja bem-vindo mais uma vez. Os momentos que se seguem ficam com você. Hoje o tema, vamos tratar sobre a questão do vinho na Bíblia. Isso é um tema interessante, um tema importante, porque muitas vezes algumas citações da Bíblia nos dão a impressão, às vezes nós lemos nas Escrituras que pode-se tomar o vinho, nem que seja um pouquinho, e há outras ocasiões na Bíblia que nos proíbem a tomar o vinho de qualquer forma, de qualquer maneira. Temos um caso muito interessante que é do patriarca Noé, que se embriagou, e naquela época não existia vinícola, e muito menos o sangue de boi, ou os vinhos como tem antigamente, mas ele se encontrou embriagado. E isso foi um momento triste na vida do segundo pai da humanidade, porque foi após o dilúvio que esse fato se deu. E ali tivemos um filho que por causa desse momento de intemperança do patriarca, foi amaldiçoado, e indiretamente toda a prole que veio deste filho, que é Cã ou Cão, como algumas traduções trazem, receberam esta maldição pelo aquele momento que aconteceu ali de embriaguez de Noé. E também temos alguns relatos nas Escrituras Sagradas, em que dá-nos, como eu falei no início, que pode-se fazer uso da Bíblia. Nas Escrituras Sagradas, temos ali a questão, dois estados dos vinhos conhecidos nas Escrituras. A título de exemplo, aqui no livro quero ler o uso que se faz da Bíblia, o sentido bíblico que a Bíblia dá, de uma maneira positiva ao uso do vinho, que é chamado vinho recomendado por Deus. Isso temos no livro de Gênesis capítulo 27, no versículo 28. Na primeira parte do verso diz assim: assim, pois, te dê Deus abundância de trigo e de mosto. Mosto é o sumo da uva. Em algumas traduções coloca mosto, em algumas traduções coloca vinho. Ali nós temos a palavra hebraica chamada tirosh, que é uma referência ao bom vinho nas Escrituras. E o texto também, Deuteronômio 11, 13 e 14, também nos diz assim: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, então darei a chuva para que recolhas o teu grão, e o teu mosto e o teu azeite. O teu mosto, ou seja, o teu suco, o sumo da uva. Hoje nós podemos dizer assim que, não fazendo propaganda, mas o vinho, bom vinho que se usava no período do Velho Testamento, é o que nós podemos chamar hoje de o vinho suco, ou suco da uva. Tem um vinho muito conhecido, não fazendo propaganda, que é o suco de uva da Superbom. Eu tomo. Se disserem que eu sou um beberrão de vinho, eu tomo de vez em quando o suco de uva da Superbom. Por que não outro? Não sei. Talvez por uma questão de preferência, porque existem outros vinhos. Mas por questão de qualidade eu prefiro o suco da Superbom. Voltando a essa questão do vinho ou o suco da uva, temos uma citação no livro de Salmos 104, versículo 14 e 15, que diz assim: o Senhor que produz o vinho que alegra o coração do homem. Notemos, o vinho que alegra o coração do homem. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, temos essa seguinte citação: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Isso está em Eclesiastes 9, versículo 7. Este vinho aqui é o quê? É o vinho tirosh, no caso em questão, o suco da uva. Eis que vem dias, diz o Senhor, vou ler Amós 9, 13 e 14, lá com o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que os montes destilarão mosto, o suco da uva, o tirosh, que algumas traduções traduzem como vinho. E todos os outeiros se derreterão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, tirosh, e farão pomares, e lhes comerão
o fruto. Agora vamos à questão do uso do vinho condenado pela Bíblia, que em hebraico é yain, é o vinho inebriante. Só um detalhe que é importante aqui que eu gostaria de mencionar. No dicionário da Bíblia, segunda edição da Bíblia de Almeida, dicionário este editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, no verbete que fala sobre vinho, ela diz assim: bebida alcoólica resultante da fermentação natural do suco de uvas. Vou repetir: vinho, bebida alcoólica resultante da fermentação natural do suco de uva. Vamos lá. O vinho condenado pela Bíblia, yain. O vinho, yain, é escarnecedor, é a bebida forte, alvoroçadora. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Mais outra citação também do livro de Provérbios, que está em Provérbios, capítulo 23, versos 29 a 32 e 33 e 35. Lá diz: para quem são os ais? Para os que se demoram perto do vinho, yain, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, yain, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Vamos para Provérbios também. Provérbios capítulo 31, versos 4 e 5. Lá consta: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Agora temos em Isaías outra citação do vinho condenado, do vinho fermentado, do vinho alcoólico, condenado pela Bíblia. Isaías, capítulo 5, versos 11 e 22. Lá consta: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para ministrar bebida forte. Quem muitos de vocês não têm a oportunidade de ver pessoas tomando bebida forte, que hoje nós poderemos classificar como cerveja, uísque, vodka, logo no período da manhã? O coffee break, ou café da manhã de muitas dessas pessoas, ainda mais a gente quando sai de manhã para trabalhar, eu tive muita oportunidade de ver em padarias pessoas tomando cerveja, ou pessoas bebendo bebida, como diz, a pinga, ou a cachaça, a ipioca, o que quer que seja, né? E olha o que a Bíblia diz: ai dos que são poderosos para beber vinho. E olha, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. A conclusão irresistível é impossível não tirar dessa dupla série de declarações a seguinte conclusão: a Bíblia faz distinção entre dois estados do vinho e das bebidas similares. Primeiro, o suco da uva natural, saudável, confortador e, por conseguinte, benfeitor, tal como o Criador a fez surgir no cacho. E 2, o vinho fermentado, tóxico, embriagador e, por conseguinte, malfeitor. Em outras passagens, essas duas categorias de bebidas, ou melhor dizendo, esses dois estados do vinho, são dados como símbolo, ora de bênçãos do céu, ora dos castigos divinos. Isso nós podemos ver no livro de Isaías 55, do verso 1 ao 3, Jeremias 25, do verso 15 e 16, e Apocalipse 14, do 8 ao 10. Temos um detalhe interessante na Bíblia, que encontramos no livro de Jeremias, que os recabitas, que eram descendentes de Jonadab, eles fizeram um voto com o Senhor de jamais fazer uso, jamais de vinho, ou o vinho no estado como suco, ou de outra forma, e muito menos de plantar vinhas. É interessante que, se passado vários anos, quase 200 anos, quando Jeremias esteve juntamente com esses descendentes, os recabitas, e isso você pode ver logo no início do capítulo 35, lá é dito, eu gostaria até de ler e compartilhar essa citação com você, porque é importante nós vermos votos tomados e a bênção que advém dessas coisas. Sugiro a você que abra sua Bíblia em Isaías capítulo 35 e leamos o que consta ali.
A palavra, verso 1, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Notemos, vinho a beber. O texto continua dizendo, agora a curiosidade aqui poderia ser, que vinho seria este no qual Deus diz assim, que vinhos deve ser, que vinho a beber? Esse vinho aqui é o vinho Iaim, é o vinho intoxicante, é o vinho que entorpece, é o vinho alcoólico. Lá diz assim, olha só, notemos. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. Eu os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, o qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Macéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Aí o verso 6 diz, eles porém disseram, não beberemos vinho, não beberemos esse sangue de boi, não beberemos esse vinho que veio da Itália, do que quer que seja, que está envelhecido em odres, que veio da Itália, da França, não importa. Taças cheias de vinhos e copos, e disse, bebei. Eles responderam, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Aí nós vamos agora nos reportar para o Novo Testamento. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um verso muito interessante que se encontra no livro de 1 Timóteo, Epístola de 1 Timóteo. E é um verso interessante isso daí. Porque ele é um verso que nos fala a respeito do bispado, ou melhor, episcopado, em algumas traduções trazem, diz assim. No verso 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vejam, temperante e sóbrio. Guarde isso na sua mente, querido ouvinte. Temperante e sóbrio. É qualidades que devem ter um líder de igreja. Um pastor, uma liderança, e também serve para nós. Porque se é bom para a liderança, é bom para os membros também. Olha o que lá diz. Ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 3. Não dado a vinho, ou seja, que não beba vinho. Aqui nós já estamos no Novo Testamento e a palavra que se usa para vinho no Novo Testamento é oinos, que tanto se refere ao vinho, ao bom vinho, ao suco, como também se refere ao mau vinho, o vinho que embriaga, o vinho intoxicante, o vinho fermentado. Vejam só o que o texto diz. Continuando no verso 8, temos o seguinte, de Timóteo 3. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Aí as pessoas vejam. Ora, o texto diz, não dados a muito vinho. Mas como é que vamos entender isso aí? O bispo ou o pastor, quer seja, não pode ser dado a vinho. Então quer dizer que o diácono pode tomar um pouquinho de vinho? A tradução da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, traduz este verso da seguinte maneira, que o bispo não deve tomar vinho. Com quem nós ficaríamos? Com a Bíblia de Jerusalém ou nós ficaríamos com a João Ferreira de Almeida? Eu ficaria com as duas. Porque o texto lá em cima diz assim, no verso 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo, que deve-se ser temperante e sóbrio. Agora vamos voltar à questão desse vinho. O que quer dizer ser dados a muito vinho? No grego, no texto grego, a palavra seria a seguinte. Temos ali, nós vamos encontrar com todas as certezas, o vinho oinos. Só que aqui nós temos que chamar a atenção para o seguinte. A que vinho está se referindo aqui? Oinos. E diz o seguinte, que não se deve ser dado a muito vinho. Vem da palavra grega polo, que significa muito. Ora, notemos o seguinte. E o texto continua em grego, diz o seguinte, não sendo achegado ou viciado.
muito viciado. Vamos pôr a mão na consciência. Que momento nós poderemos dizer que o alcoólatra ele é muito viciado ou pouco viciado no beber? Vamos ser inteligentes, irmãos. Em que momento nós podemos dizer, que linha pode demarcar se o cidadão é pouco viciado ou muito viciado? Você consegue ver essa linha, Alexandre? Complicado, né? Tem gente que se dá uma bicadinha já tem problema. Pois é. Então, irmãos, o melhor é ficar o quê? O bispo, o diácono, não deve ser dado a vinho. E tem um detalhe que é importante também, que nós devemos entender com sabedoria, é o seguinte: o bispo diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. Opa, então será que naquela época havia bispos que tinham mais de uma mulher? Então nós temos que entender essa questão com muita inteligência. Trazendo alguns fatos com respeito à questão que colocamos aqui, que havia no Novo Testamento naquele período, o vinho ou suco, que era chamado de vinho doce. Joséfo, historiador e general judeu, ele foi contemporâneo de Tito. Ele chama o vinho de ao suco de uva, que o copeiro mor preparava para o faraó, espremendo os cachos na taça real. Heródoto chama-o de oinos ampelinos, isto é, vinho da vide, ou seja, o suco da vide. Esse termo ampelinos é o que Jesus diz assim. Quando Jesus está na última ceia, ele fala que voltaremos a experimentar do fruto ali quando estivermos na nova terra e por aí vai. Ele usa Jesus o termo ampelinos, da uva. Agora, Aristóteles, naturalista e filósofo, e ainda mais célebre que os dois anteriores filósofos, ele nasceu em 384 a.C. Ele relata que os vinhos de Acádia eram tão apurados que se secavam nos odres de pele de cabra, e que esses odres eram rasgados para ser depois diluídos em água. O mesmo sábio diz que os vinhos doces de seu tempo, oinos, roclucos, não embriagavam, ou seja, metusquei. Isso daqui é uma informação importante, que já naquele período lá já se sabia o que era o vinho, suco da uva, e o vinho enebriante. Porém, as nossas traduções não têm essa riqueza de palavras para designar um produto e o outro, então tudo vira vinho. Aí as pessoas acham que o vinho que Jesus usou na Santa Ceia era o sangue de boi. Não era. Por quê? O texto ali é oinos, porém nós sabemos que o oinos, ele tanto se referia ao bom vinho, que era o suco, como ele se referia ao mau vinho, que era intoxicante, o vinho destilado, o vinho fermentado. Querem uma prova disto? Vamos ver ali no livro de João, capítulo 2, versículo 10. Convido a você, prezado ouvinte, para abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura. Vamos lá. Peguemos aqui do verso 8 em diante. Isto aqui são as bodas de Caná da Galileia. Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos e sua mãe. João 2, versículo 8 até o 10. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, oinos, e não sabendo de onde era, note, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. Verso 10, que é o verso importante, é o verso em questão. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, o suco da uva. As pessoas não conseguem entender, Alexandre, como é que é possível Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus o Filho, produzir uma bebida inebriante, que vai deixar a pessoa num estado alcoólico, que pode levar ao vício. E nós temos o problema social, que também é o vício da bebida. Mas as pessoas podem conceber que Jesus possa ter realizado um milagre para produzir um vinho alcoólico. Mas as pessoas podem imaginar um negócio desse. Então, queridos, uma citação aqui do Grand Dictionnaire Universal, Larousse, de origem francesa, no artigo Vindox, ele diz o seguinte, que entre os hebreus, depois que a uva era prensada, algumas vezes passava pelo processo de cozimento a fim de reduzi-la ao estado de xarope. E ao fazer uso dela, pegava esse xarope e misturava com a água e se tornava em um suco.
Agora pensemos, de que outra maneira se explica o desconhecimento que reina hoje em dia com respeito à prática dos antigos em relação aos vinhos doces, se não pelo uso generalizado e quase supersticioso que prevaleceu em nossa época de tomar o suco de uva e das demais frutas a não ser fermentado. Todo mundo fermenta tudo. Aí diz, Jesus tomou vinho, então posso tomar. As pessoas até brincam assim. Eu bebo? Mas você vai beber para ficar ruim? Se eu quiser ficar bom, eu tomo remédio. Pois é, Jesus produziu suco de uva num casamento. E tem gente que não vai num casamento se não tiver uma cervejinha, se não tiver uma vodka, se não encher a cara e ficar perturbando os outros, e quer dirigir, e tem aquele bêbado chato que quer dirigir. Mas o pior disso daí, o mundo se comportar assim, entendendo a Bíblia como um livro comum, sem estudo e entendimento, nós podemos entender o mundo, mas os cristãos, nós não podemos nos dar ao luxo disso aí. E temos também a questão do uso tem um único uso que a Bíblia faz, que respeito bem específico ao uso do suco da uva, que é um termo grego chamado gleukos, e se encontra justamente ali no livro de Atos, capítulo 2, versículo 13, no qual diz que os discípulos, Pedro estava pregando, e diz assim, esta hora e esses homens estão embriagados. Eu gostaria de convidar o querido ouvinte para a gente ler essa citação de de Atos, capítulo 2, versículo 13. Lá consta o seguinte, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. No texto em grego está gleukos, que é o suco da uva. Porém, nós entendemos o quê? Hoje nós dizemos com a pessoa, quando a pessoa fala alguma coisa que consideramos sem sentido, nós dizemos o quê? Essa pessoa parece que bebe. Mas nós sabemos que a pessoa não bebeu. Então, naqueles momentos, eles estavam zombando, eles estavam falando ironicamente. Como é que esses homens tomam suco de uva e falam bobagem? Imagina se tomasse um produto mais forte, que tolice eles não falariam. Então, essa foi uma frase irônica. Não porque dizer que o suco da uva poderia naquela ocasião ter embriagado, mas sabemos do poder que o suco da uva, ele tem que ser deixado no lugar tranquilamente, ele vai fermentar. Assim como pegar o arroz, é feito o que? O sake, que é a bebida alcoólica de origem japonesa. Mas não é por isso que eu vou deixar de comer arroz. Nem eu, nem o Brasil todo, que eu pelo menos gosto de um feijão com arroz. Ok, então. Então, queridos, eu acho que eu poderia entrar nas questões finais desse tema sobre o vinho, algo bem... e falar algumas coisas que nós temos assim, alguns versos que você pode anotar depois para você conferir, com respeito à questão da Bíblia. Que nós vimos ali que Yaim, a palavra Yaim em hebraico se refere ao vinho fermentado, e é capaz de embriagar. Nós encontramos ali em Gênesis 14, 18, Levíticos 10, versículo 9, Levítico 23, 13. Tirosh representa em muitas passagens também o suco fresco, que é o mosto, que é o vinho não alcoólico. Porém, se ele é deixado tranquilamente sossegado, ele pode fermentar, nós sabemos disso. E também outros detalhes, outras curiosidades, que nós temos ali, aquela questão de que os filhos de Arão, que é importante, os filhos de Arão entraram, vamos ler isso aqui no livro de... Isso que eu vou dizer para você é apenas uma dica, é apenas um detalhe que nos chama a atenção, que nos ajuda talvez a explicar um pouco do porquê que os filhos de Arão entraram naquela ocasião e levaram fogo estranho diante do Senhor, que nós encontramos isso no livro de Levítico capítulo 10. Ali em Levítico 10, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara, ele quem? Deus. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. E Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Agora aqui vamos ler, vamos pular os outros versos e vamos aqui em Levítico 8 em diante. Falou também o Senhor a Arão, dizendo:
não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso para as vossas gerações. Então devemos notar aqui que o uso que se faz, mesmo quando era bem, mesmo de um produto que pode ser adequado, mesmo de um produto que pode ser saudável, o uso desnecessário demais dele, ou no caso dos filhos de Nadab e Abiú, levanta-se alguns comentaristas que eles estavam embriagados quando pegaram fogo estranho para levar diante do Senhor. O texto não diz isto, pelo menos, mas parece que isso é uma dica que Deus dá, porque logo depois que esse momento acontece, logo em seguida o verso 8, Deus já introduz esse tema. No verso 9, não bebereis vinho nem bebida forte. E o vinho que se refere aqui é o vinho o quê? Iaim. Então, se esses rapazes tivessem tido juízo, tivessem tido consagração e levassem seriamente o voto que eles tomaram de serem sacerdotes de Deus, homens de Deus, isso não teria acontecido na vida deles. Eu sou Marcos Alves, esse é o seu programa Verdade para o Tempo do Fim. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Então tá aí, resumir então, o que nós podemos aí, se for fazer um resumão de tudo que você tratou aí, o que nós poderíamos resumir de que forma isso aí? Algumas denominações, não vou dizer o nome, que se ficam apegando a alguns textos que dão a entender, devemos o quê? Nunca se deve basear doutrina em apenas um verso. E aqui nós estamos vários versos em que mostra taxativamente que bebida alcoólica jamais deve entrar na boca de um cristão. Jamais deve nem passar perto. Nem que seja no... Eu lembro que quando eu recebi, Alexandre, em empresas que eu trabalhei, recebia champanhe e vinhos que davam em cestas de Natal, que as empresas dão. Tem uns que tinham o hábito de dar. Eu não dava, porque se uma coisa não é boa para mim, não é boa para o meu semelhante. Eu dava um jeito de jogar no lixo escondido para ninguém ver. Quebrava, fazia esse tipo de coisa. No meio do caminho, no trajeto, ou eu levava para casa, quebrava, abria e jogava fora. E por quê? Porque se não é bom para mim, não é bom para ninguém. E ninguém pode postular, baseado no texto, as palavras que acontecem de vinho dentro da Bíblia, porque a nossa língua é pobre para traduzir a riqueza da língua grega e a língua hebraica. Então o que precisamos é de entendimento, sair um pouco assim da questão de analfabetismo bíblico, procurar ler mais, procurar buscar mais entendimento e tentar e deixar de querer interpretar a Bíblia baseado no nosso conceito ocidental, nos nossos costumes, nós que moramos aqui desse outro lado do mundo. Porque a Bíblia é um livro que de origem judaica, veio dos judeus, fala de costumes daquela época de judeus, então nós temos que ter um pouco de mentalidade judaica para entender as Escrituras. Porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, eles viviam no ambiente judaico, no ambiente israelita. Então nós que devemos formatar o nosso modo de pensar de acordo com o pensamento da Bíblia e não pegar e achar que na Santa Ceia Jesus pudesse estar com um cálice de vinho alcoólico, um sangue de boi, ou sangue da vaca, ou sangue do bezerro, e achar e transportar isso para a Bíblia e dizer, a Bíblia diz que pode beber, quando na verdade não é esse o caso, não é isso que está se tratando ali. Entendi. É complicado, né? Você tá andando aí na rua, de repente vê um irmãozinho ali num bar, bebendo o que as pessoas aí chamam de socialmente, porque entendem que a Bíblia dá lugar para isso, é complicado, né? Nós vamos sair da rádio daqui a pouco aqui. Aí você vai ir pro seu canto, eu vou ir pro meu canto, mas de repente a gente acaba se encontrando de novo e eu vejo você lá num bar bebendo. Eu vou pensar o que de você? Pois é. Não tem sentido um cristão dentro de um bar tomando... Eu já vi, mas na verdade não é cristão. Pensa que é. E outro detalhe que eu queria dizer, sobre a questão inclusive da alimentação cárnea, né? Tudo que nós estudamos até aqui, lembre-se disso. A alimentação ideal de Deus sempre foi e sempre será o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 29, tá? A alimentação vegetariana, principalmente nos dias de hoje. É verdade que a Bíblia faz distinção entre os alimentos puros e os impuros, entre as carnes imundas e as carnes que poderiam ser usadas como tipos de alimentos. Nos dias de hoje, na conjectura que vivemos hoje, com certeza você vai concordar que o ideal de Deus para nós no contexto de hoje é alimentação realmente natural. Procure seguir esse tipo de alimentação para que você tenha mais saúde, tá certo?
Pai querido, toma em tuas mãos todos os ouvintes que ouviram esta programação. Dê a eles coragem para seguir realmente o ideal para eles no que se refere à alimentação, no que se refere a comer e a beber. Porque, como diz a tua palavra, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a honra e glória do teu nome. Dai-nos força, ó Pai, sobre o apetite pervertido, para que ele seja colocado sob o domínio da vontade de Deus. E assim possamos vencer como Jesus venceu, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites por nós, e venceu a tentação e venceu a Satanás. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém.